A paz do Senhor Jesus, amém, igreja? Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 32 ao versículo de número 43, em nome do Senhor Jesus, amém? Abra sua Bíblia e venha conhecer a palavra de Deus. Assim diz as Sagradas Escrituras: a cura de Enéas, a ressurreição de Tabita. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faz a tua cama. E logo se levantou, e viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido significa Dorcas, e esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu que naqueles dias, que enfermando ela, morreu. E tendo-a levado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestidos que Dorca fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair, todas se pôs de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe-a viva. E foi isto notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope com certo Simão, curtidor. Amém? A palavra do Senhor, amados, ela vem nos falar que Pedro, ao chegar à cidade de Lida, se deparou com um homem paralítico de nome Enéas. Enéas estava tão doente que estava deitado já havia 8 anos. Como sempre, os doentes, Pedro diz, como sempre dizia aos doentes, disse Pedro a Enéas: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faz a tua cama. Imediatamente Enéas se levantou, arrumou a sua cama e andou normalmente. Contudo, o que fez Enéas se levantar da cama, se antes ele não levantava? A fé. Enéas teve uma fé tão grande que, ao ouvir que Jesus dá saúde, ele ganhou força no seu corpo e se levantou. Então, a cura foi realizada de imediato por causa da tremenda fé deste homem. Isso nos leva a entender que, se não tivermos fé, nenhum bem, aleluias, pode acontecer em nossas vidas. É preciso crer no nome do Filho de Deus, só nele, porque o Senhor Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Dentro de poucos e muitos habitantes de Lida e também de Sarona, cidade vizinha, viram Enéas curado. Ora, eles sabiam que Enéas jamais teria condições de se levantar, pois já tinha sido atendido por médicos da região e eles não conseguiram curar este. A nossa pergunta é: quem fez esta cura então? A resposta: o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele operou o milagre na vida deste. Agora, o povo de Lida e Sarona imediatamente aceitou a palavra de Deus e se converteram. Isto é, foram curados das doenças que os perseguiam e se batizaram em nome de Jesus. Homens e mulheres de Lida e Sarona se tornaram cristãos, aleluias, por ouvir a palavra de Deus. Mas agora acontece uma ocasião inesperada. Enquanto está havendo o convertimento de muitos em Lida, em Jope agora morre alguém a qual muitos ali tinham apreço por ela. A palavra do Senhor vai nos dizer que o nome desta era Dorca.
E ela vem a fazer como a palavra do Senhor nos diz. Ela estava cheia de boas obras. Ela fazia o que a palavra do Senhor nos diz que devemos fazer. Mas, neste momento, a palavra do Senhor nos vem a dizer que esta se encontra enferma e ela morre. Então, enquanto está acontecendo esses acontecimentos em Lida, eles ouvem alguém falar que havia alguém que poderia fazer algo na vida dessa mulher, que agora partira deste mundo, aleluias, mas havia uma esperança, porque este não era um falso discípulo e nem um falso profeta. Era um discípulo do Senhor que pregava e evangelizava a palavra de Deus. Então, 2 varões vai ter com Pedro, rogando-lhes que vá com eles. Então Pedro, se levantando, vai, e quando ele chega, encontra várias viúvas chorando aos prantos pela perda de alguém muito querida, que ajudava os outros, que tinha amor para com o próximo. Elas não entendendo nada. A única coisa que havia ali era chorar. Aleluias. E então, Pedro, vendo aquela situação, ele manda sair todos dali, para que se coloquem de joelhos e orem. Então, todos no mesmo propósito, orando, clamando ao Senhor, Pedro agora faz uma missão de dizer a esta: Tabita, levanta-te. E esta agora abre os olhos, e vendo este, o qual era Pedro, ela se assenta. Aleluias. E ele, dando-lhe a mão, ela se levanta. Aleluias. Então, a palavra do Senhor nos traz a mensagem de que, chamando os santos, chamando os crentes, os cristãos e as viúvas, apresentou viva. Eles não acreditaram no milagre. Como poderia alguém que já havia partido deste mundo retornar à vida? Somente no nome e na autoridade de Jesus podem acontecer tais milagres. E então foi notório por toda a Jope. Todos ficaram maravilhados, mas creram no Senhor. Percebam que muitos creram na palavra do Senhor Jesus. Jope, uma cidade costeira, cerca de 10 milhas a noroeste de Lida, uma cidade que havia perdido alguém, aleluias, e que eles sentiram a falta desta. Por isso, amados, confie tão somente no Senhor. Creia no nome e na autoridade de Jesus, porque somente Ele tem palavras de vida eterna, palavras que nenhum outro ser, nem debaixo da terra, nem em cima dos céus tem, somente o Senhor Jesus, porque Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Venha por este caminho, venha conhecer a palavra de Deus, venha ser liberto e liberta por esta palavra, porque somente Deus pode libertar cada um de nós deste mundo em que vivemos. Amém? Que possamos orar neste momento, pedindo a Deus, aleluias, em oração, para que venhamos a crer cada vez mais no Senhor. Amém? Oremos. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, vai de encontro a todos aqueles que estão morrendo espiritualmente, aqueles que estão sobrevivendo e não vivendo mais, pessoas que estão tristes, desoladas, angustiadas, pensando até em suicídio. Deus, liberta estas pessoas, ó Pai, com a Tua palavra, no nome e na autoridade do Teu Filho amado Jesus Cristo. Que o Senhor possa libertar vidas, Senhor Jesus, possa quebrantar os corações, aleluias, e para que a Tua palavra, Deus, seja semeada dentro deste coração e que ela venha, aleluias, a crescer em graça, aleluias, e em sabedoria. Que possamos permanecer no vosso caminho, Pai, e ensinar aos nossos irmãos, para aqueles que não conhecem a Tua palavra, que somente Tu és o caminho,
a verdade e a vida. Que seja feita a vontade do Senhor em nossas vidas, ó Pai. Eu lhe agradeço por ouvir as nossas orações e que o teu nome seja glorificado para todo sempre. Amém.